Olá, eu sou o Macorati e nesta semana, continuando com as coleções genéricas, eu vou apresentar a coleção Sorted Dictionary e a coleção Sorted Set. A coleção Sorted Dictionary é uma coleção genérica que armazena dados no formato chave-valor de forma ordenada, onde a ordenação é feita pela chave. Então, as chaves da coleção Sorted Dictionary devem ser exclusivas e não podem ser nulas, e devem manter a ordem crescente, sendo usadas para realizar pesquisas e remover elementos da coleção. Então, devido à sua natureza dinâmica, o tamanho de uma Sorted Dictionary ela vai aumentar automaticamente à medida que nós incluirmos pares chave-valor à coleção. Então, a coleção Sorted Dictionary ela é semelhante à coleção Dictionary na forma de usar, mas é muito diferente na sua execução. A coleção Sorted Dictionary ela usa uma árvore binária para manter os itens em ordem pela chave. E com isso, o tipo usado para a chave tem que implementar a interface Compatible, de modo que as chaves possam ser corretamente ordenadas. Então essa coleção ela vai apresentar praticamente os mesmos métodos e propriedades da coleção Dictionary. A diferença é que ela é uma coleção que armazena dados no formato chave-valor, mas ela é ordenada. Ela vai se comportar aparentemente da mesma maneira que o Dictionary. Nós vamos ver os mesmos métodos, as mesmas propriedades, mas o funcionamento interno é diferente, porque ela já é ordenada. Então, para isso, ela usa a chave e a chave tem que ser exclusiva e não pode ser nula. Então, a sintaxe para nós criarmos um objeto de uma coleção Sorted Dictionary é parecida com o que nós fizemos na coleção Dictionary. Nós podemos criar um objeto desta coleção definindo o tipo do objeto para a chave e para o valor, que ela vai poder armazenar usando o operador new. Então, por exemplo, eu tenho aqui um exemplo onde eu estou criando um objeto da coleção Sorted Dictionary, onde eu estou definindo a chave como int e os valores como string. Naturalmente, eu posso usar var aqui no lugar aqui, de Sorted Dictionary, simplificando a criação do objeto. Então, com isso, eu estou criando uma coleção Sorted Dictionary vazia que vai aumentar de tamanho automaticamente conforme eu for incluindo elementos. Para mim incluir elementos, eu posso usar o método add. Então, aqui eu estou criando uma Sorted Dictionary, definindo a chave como sendo do tipo int e o valor como sendo do tipo string. Estou chamado de bricks e estou incluindo aqui, usando o método add, a chave e o valor. A chave e o valor, a chave e o valor. Observe que eu não preciso incluir as chaves na ordem, ela vai ser ordenada automaticamente, eu só não posso repetir o valor da chave. Então essa seria uma forma, usando o método add. Para inicializar uma coleção, eu posso também usar essa abordagem. Eu crio o objeto, usando o operador new, Sorted Dictionary, definindo os tipos para a chave e valor, e aí eu atribuo a chave e o valor, a chave e o valor, a chave e o valor. Então, essas duas abordagens aqui estão fazendo a mesma coisa, incluindo elementos no dicionário ordenado. E as propriedades da Sorted Dictionary são praticamente as mesmas que as propriedades do Dictionary. Eu tenho a propriedade count, que vai obter o número de pares chave-valor, ou seja, dos elementos do dicionário ordenado. O item aqui, onde eu vou poder definir ou obter um elemento com a chave especificada. A propriedade keys vai retornar a coleção de chaves, a propriedade values vai retornar a coleção de valores e a propriedade comparer vai obter o iComparer de t, que é usado para ordenar os elementos. Então essas seriam as propriedades. E os métodos principais da Sorted Dictionary são também praticamente os mesmos que da coleção Dictionary. Eu tenho o método add, que value, que vai adicionar a chave e o valor à coleção ordenada e vai lançar uma exceção argument exception se a chave já existir. Então, se eu usar esse método e tentar incluir uma chave que já existe, eu vou obter uma exceção desse tipo. O método clear vai remover todas as chaves e valores do Sorted Dictionary. O método contains key vai determinar se a coleção Sorted Dictionary atual contém a chave especificada, vou informar a chave aqui. Contains value e t-value vai determinar se o Sorted Dictionary atual contém um elemento
com o valor especificado, remove TKey vai remover o elemento com a chave especificada na coleção, e o try-get-value ele vai fazer a mesma coisa, ele vai obter o valor associado à chave especificada. Se a chave não existir, ele vai retornar o valor padrão do tipo do parâmetro tvalue. Se aqui for um tipo de referência, ele vai retornar null. Se for um tipo de valor, ele vai retornar zero. Então ele não vai retornar uma exception se a chave não existir. Então agora eu vou abrir o Visual Studio 2022. Aqui eu tenho um projeto console usando o Net7 e eu vou mostrar na prática o uso dos principais métodos e propriedades da coleção Sorted Dictionary. Então eu vou inicializando uma coleção, criando uma coleção Sorted Dictionary. Então eu vou definir aqui uma variável que eu vou chamar bricks. Vou dar um new e vou usar aqui a classe Sorted Dictionary. E aqui, olha, eu vou definir a chave como int e os valores como string. Eu vou armazenar aqui os nomes dos países do BRICS, que é um grupo de países aí em desenvolvimento. Então a chave vai ser inteiros que eu vou atribuir e string vai ser o nome dos países. Então usando a abordagem da inicialização, eu posso definir assim, Aqui eu defino a chave, pode ser qualquer valor, vou definir a primeira chave como 20 e o primeiro país como Brasil. Aí o segundo país eu vou definir a chave 10 e o nome China. O terceiro país vou definir como sendo a Índia. E o quarto país vou definir como sendo a União Soviética. Ponto. Inicializei uma coleção ordenada, uma Sorted Dictionary, onde a minha chave são valores do tipo inteiro e os valores são o nome de países. Aqui eu chamei esse objeto de BRICS, porque esses países fazem parte do BRICS. Então agora eu tenho aqui uma coleção ordenada. Observe que eu não preciso definir isso aqui na ordem, a própria coleção ordena automaticamente. Então agora eu vou incluir um novo elemento, e eu vou usar para isso o método add. Então eu vou colocar aqui o console writeLine. Então vou incluir um elemento, eu vou usar a chave 70. Então uma forma de eu incluir um novo elemento é eu verificar antes se a chave que eu estou tentando incluir existe. Eu poderia fazer assim, usar o método add direto. Só que se eu tentar incluir uma chave existente, eu vou ter uma exceção. Então a melhor abordagem é fazer assim, eu vou verificar se a minha coleção contém a chave que eu quero incluir. Então eu vou usar aqui, o método containSkey. Então, se já existir, então eu vou emitir uma mensagem aqui, que a chave já existe. Dá um console writeLine aqui, que a chave já existe. Caso contrário, aí sim, eu vou dar o BRICS add, aí eu vou informar o valor da chave, que é 70, que eu sei que ela não existe, e aqui, o outro país do BRICS é a África do Sul. Então, essa é uma maneira mais robusta de eu incluir aqui usando o método add. Verifico se a chave existe. Se ela já existe, fora, já existe, senão eu incluo. Então, agora eu tenho aqui os elementos Brasil, China, Índia, ao RSS, que é a Rússia, e a África do Sul. Eu posso, então, verificar quantos elementos eu tenho aqui na minha coleção usando o método count. Então, para isso eu dou BRICS count. Ele vai me dar o número de pares de chaves, ou o número de elementos no dicionário. Aí eu posso acessar um elemento pela chave. Por exemplo, para mim acessar um elemento pela chave, eu dou a coleção, o colchetes e a chave do elemento que eu quero acessar. Aí eu atribuiria isso a uma variável, né? Então aqui, eu estou atribuindo o elemento com a chave 20, que seria Brasil, a essa variável. Então aí eu vou exibir direto no console writeLine aqui, acessando um elemento pela chave 20. Então, já vou dar o console writeLine e já vou exibir o elemento, chave 20. Estou usando a interpolação, BRICS 20. E para mim alterar um valor, eu vou usar a chave também. Aí eu faço assim, se eu quiser alterar o valor da chave 20, basta eu atribuir aqui, um novo nome, por exemplo, Argentina, que nós vamos fazer agora. Então com isso agora, o elemento da chave 20 agora foi substituído por Argentina. Então eu vou fazer isso, Vou colocar aqui um console writeLine, então alterando o valor da chave 20 para Argentina, né? Estou mostrando aqui como é que faz, e a seguir aqui, estou atribuindo o novo valor à chave 20 e estou exibindo aqui, usando a interpolação de string. Para remover um elemento é bem simples, eu dou o BRICS, uso o método remove e informo a chave aqui, pronto, assim elimino o elemento da chave 10, que seria a China, né? Então vou fazer isso agora aqui, usando um console writeLine, removendo a chave 10. A chave 10 é China, não Índia. E aí eu posso verificar
se uma chave existe ou se um valor existe usando as propriedades, né, contains key ou contains value, e aqui informa a chave. Então, por exemplo, aqui eu vou dar um console write line, ó, verificando se uma chave existe com contains key, ó. Então eu estou verificando se a chave 30 existe. Ela existe. Então ele vai me retornar aqui, ó, true. Agora eu vou verificar o valor, eu vou usar contains key. Então, ó, verificando se um valor existe. Então, ó, eu estou verificando se o valor URSS existe. Depois estou verificando se Chile existe. Ele não existe, o Chile, né? Então aqui vai me retornar true e aqui vai me retornar false. Eu vou executar aqui para a gente ver o resultado nesse momento aqui, ó, que nós já obtemos aqui. Olha aqui, ó. Então, ó, eu estou criando aqui, ó, incluindo o elemento com a chave 70, África do Sul, ó. Número de pares no dicionário 5, ó. 1, 2, 3, 4, com a África do Sul eu tenho 5 elementos. Acessando o elemento pela chave 20 é Brasil, ó. Alterando o valor da chave 20 para a Argentina, ó. Olha aqui, ele exibiu aqui Argentina, chave 20, ó, Argentina. Removendo a chave 10, China, e verificando se existe uma chave 30, ó. A chave 30 está retornando true, existe. Não, a URSS, a Rússia, existe, está retornando true, e Chile está retornando false. Agora, uma outra forma de eu obter um valor é usar o método try_get_value. Vamos fazer isso agora aqui, ó. Então esse método ele vai funcionar da seguinte maneira, ó. Eu vou dar BRICS, que é a minha coleção, try, get, value, e vou definir a chave que eu estou querendo obter, 30. E aí eu defino uma variável de referência alt do tipo string, que é o meu valor. O meu valor é do tipo string. E aí o que ele vai fazer? Ó? Ele vai tentar localizar o valor da chave 30. Se existir, aí eu vou exibir o valor aqui, ó. Ele coloca o valor na variável valor e eu consigo exibir aqui. Se não existir, eu dou uma mensagem aqui, ó. Vou simplificar esse código aqui, ó. A chave não existe. Então esse try get value ele não retorna uma exceção, ele tenta localizar. A chave existe, então ó, ele coloca o valor da chave aqui, ó, nessa variável. Aqui eu posso chamar de qualquer coisa, né? Meu valor. Aí seria meu valor. Ele exibiria aqui o valor da chave 30. Se não existir, aqui eu posso tratar de uma exceção ou então retornar o valor padrão. Ele vai retornar o valor padrão definido aqui, ó, por tipo do valor. Se for um tipo de referência, ele retorna null, senão ele retorna zero. E finalmente, ó, nós vamos agora percorrer a nossa coleção usando o for each. Se você notou aqui, ó, todo esse código é praticamente idêntico ao que nós mostramos na classe Dictionary, por isso que eu estou sendo um pouco mais rápido aqui, né? Eu estou praticamente repetindo as mesmas coisas. Então o for each, ó, eu percorro a coleção assim, eu dou um for each var país in na minha coleção BRICS. E aqui, ó, eu vou usar aqui, ó, o país key e o país value. Ele vai exibir aqui a chave e o valor. Então agora, se eu executar isso aqui, ó, eu vou ter esse resultado, ó. Olha, obtendo o valor da chave usando o try get value, olha, obteve o valor da chave 30 URSS e percorrendo o sorted dictionary com o for each. Olha aqui, ó. Percebeu que ele ordenou pela chave 20, 30, 40, 70? Embora eu não tenha incluído nessa ordem, mas essa é a característica do sorted dictionary. O seu mecanismo interno sempre vai colocar a coleção na forma ordenada. Então essa coleção, como ela é idêntica a dictionary, você tem que levar em conta que para fazer essa ordenação ela é um pouco mais lenta que dictionary, porque os métodos e propriedades são idênticos. A seguir, eu vou apresentar a coleção Sorted Set. Esta coleção ela possui praticamente os mesmos métodos e propriedades da coleção Hash Set. A coleção Sorted Set é uma coleção genérica ordenada. É isso que a destaca em relação à coleção Hash Set, que é uma coleção não ordenada, que implementa a interface iSet de T e representa um conjunto de itens exclusivo, ou seja, não permite a inclusão de elementos duplicados, da mesma forma que hash set de T. Então ela é uma coleção dinâmica que vai crescendo à medida que incluímos elementos e diminuindo à medida que removemos elementos da coleção. E a classe Sorted Set, ela tem uma propriedade comparer que vai garantir que todos os elementos no objeto estejam na ordem correta. Então essa propriedade ela está implementando a interface comparer de T, que vai comparar os elementos e garantir que os elementos da coleção estejam na ordem correta. Então a criação da Sorted Set é igualzinho hash set, só vai mudar o nome. Em vez de hash set
eu coloco sorted set. Então eu posso inicializar uma nova instância da classe sorted set vazia, e aí essa instância ela vai usar o comparador de igualdade padrão para o tipo de conjunto. No caso aqui de sorted set, vai usar a interface compare e garantir que os elementos estejam na ordem. Então aqui eu estou dando um exemplo de inicialização de uma sorted set, usando aqui o operador new, definindo o tipo como int, aqui como string, e aqui eu estou criando um sorted set do tipo int, e estou usando o método add para incluir elementos na coleção ordenada. Posso usar também uma outra instância do construtor de sorted set, que vai partir de uma outra coleção. Então eu vou inicializar uma nova instância que usa o comparador de igualdade padrão e vou definir aqui uma coleção de elementos a partir da onde eu vou criar a coleção ordenada. Então eu vou dar aqui 3 exemplos. Primeiro eu estou criando uma coleção de inteiros usando aqui o list. Não estão ordenados. Quando eu crio a coleção ordenada usando o sorted set e passando aqui a minha coleção, ele vai ordenar automaticamente. Da mesma forma, para string, estou criando uma lista de strings que não está ordenada e estou usando essa coleção, essa lista de strings para criar a coleção ordenada. E a mesma coisa aqui para um array, olha. Então em todos esses casos, quando eu crio a coleção ordenada, os elementos serão ordenados automaticamente. Então é para isso que serve essa coleção sorted set. E ela possui as seguintes propriedades: count comparator, e ela tem a propriedade max, que vai obter o valor máximo no sorted set conforme for definido pelo comparador. E o min vai obter o valor mínimo de sorted set, conforme definido pelo comparador. E os métodos são praticamente os mesmos que eu mostrei em hash set. Então vai ser comportado da mesma forma. Então eu vou abrir aqui o projeto e eu vou criar aqui de uma maneira mais rápida, né? Porque nós já vimos esse código em hash set. Vou criar instâncias de coleções usando o sorted set. Então eu posso fazer assim, olha. Estou criando aqui um sorted set, definindo o tipo int, números. Então, para mim exibir, eu vou dar um for each, item, var item in números. Aí eu vou dar um console writeLine para exibir o item. Como eu vou usar isso mais de uma vez, eu vou aqui gerar uma função local, que eu vou chamar de exibir coleção. Então aqui, para mim não ficar restrito aqui ao tipo sorted set de inteiros, eu vou fazer assim, eu vou criar um tipo aqui, estou usando generics aqui, e aqui eu vou definir um enumerable de t. E aqui eu vou dar um console writeLine para mim ter uma linha em branco antes de exibir a coleção. Então aqui eu vou exibir a coleção números, eu estou chamando o método estático que foi criado. Então vou fazer isso para números. Vou agora criar uma coleção de frutas, onde o tipo é string, uva, banana, pera. Vou colocar mais uma aqui, kiwi. E vou dar um outro exemplo, onde eu estou criando aqui um sorted set, que eu chamei pares, que o tipo é int, onde eu estou incluindo números pares. Observe que eu estou iniciando aqui o meu laço for com o valor 6 e estou decrementando. Só para mostrar que quando eu exibir aqui, ele vai exibir na ordem. Então, todos esses itens, eu estou definindo fora de ordem, mas quando eu exibir, você vai ver que o sorted set vai tratar com eles na ordem. Então eu vou executar e olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, ele ordenou, banana, kiwi, pera e uva, ele ordenou, e aqui os números pares, ele ordenou na ordem ascendente. Da mesma forma, né, olha, eu posso... Deixa eu remover esses exemplos aqui. Eu posso criar uma sorted set usando uma lista. Então, primeiro, por exemplo, eu posso criar uma lista ou posso partir de uma coleção que já existe que não está ordenada. E aí, eu dou um sorted set, defino o mesmo tipo que eu estou usando aqui, int, né? E passo aqui a minha lista. E aí você vai ver que quando eu mandar ele exibir aqui o conjunto, ele vai exibir isso aqui ordenado. Eu já mostrei isso na aula de hash set, onde nós criamos um hash set e depois usamos um sorted set para ordená-lo, né? Então vou dar um exemplo com frutas e vou dar um exemplo aqui com números ímpares. Então percebe aqui, que exibir coleção me permite chamar, aqui eu estou tratando com int, aqui com string, mas aqui eu estou como enumerable do tipo que eu estou tratando aqui, que é int ou string. E aqui eu estou chamando números, mas poderia chamar de coleção, né? Fica mais pertinente. Pronto. Então aqui eu tenho 3 exemplos onde eu estou criando uma lista de inteiros, uma lista de string e um array de inteiros. Inicialmente nenhum está ordenado. Quando eu crio o sorted set do mesmo tipo, né? Você vai ver que quando eu exibir a coleção, ela vai estar ordenada. Olha aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, banana, manga, pera, uva. E 1, 5, 7, 9, 11, 13.
Então, basicamente, a única diferença que destaca a sorted set de hash set é a ordenação dos elementos. É para isso que ela serve. Então, era isso para esta semana. Até a semana que vem, se Deus quiser.